Capítulo 1 A sabedoria das plantas. Desde os primeiros passos da humanidade sobre a Terra, há mais de 4.000 anos, as plantas acompanharam nossa história como silenciosas aliadas. Elas curaram, alimentaram, aromatizaram e até inspiraram rituais e crenças. Muito antes de existirem os remédios modernos e os laboratórios, eram nas folhas, raízes e flores que o ser humano encontrava abrigo para suas dores e respostas para seus mistérios. Pode-se dizer que foi através das plantas que obtivemos as primeiras práticas organizadas de saúde. Com o tempo, o instinto se transformou em conhecimento. O papiro de Ebers, 1550 a.C., tido como um dos mais antigos documentos históricos médicos conhecidos, já indicava mais de 700 fórmulas terapêuticas. Povos antigos observaram, experimentaram e transmitiram saberes sobre o poder das ervas, um conhecimento passado de geração em geração, entre curandeiros, parteiras, pajés e estudiosos. Era comum o uso de cebola, alho, mirra e outras plantas, para o tratamento de doenças digestivas, respiratórias e até parasitarias. Cada cultura desenvolvia sua própria forma de se relacionar com as plantas. Os chineses aliavam o uso de ginseng e gengibre com outras ervas e até mesmo com práticas de acupuntura e outras técnicas. Os indianos usavam curcumã, neem e ashwagandha visando o equilíbrio dos doshas. Na Idade Média, monges cultivavam hortas medicinais, dando início aos primeiros jardins botânicos monásticos, além de copiarem manuscritos antigos com várias descrições de plantas terapêuticas. Camomila, salvia e alecrim eram comumente utilizados. Via de regra, povos indígenas já tinham um amplo conhecimento botânico, que foram incorporados por outros povos. A transmissão desses saberes muitas das vezes era oral. Mesmo que a ciência moderna tenha se tornado protagonista na saúde, as plantas nunca deixaram de ter seu papel essencial. Eles não sabiam, mas já deviam suspeitar. Essas plantas possuíam muitas das vezes compostos bioativos que eram capazes de prevenir, aliviar e ainda tratar algumas doenças. Esses compostos, hoje chamados de bioativos, podem ser divididos em alguns grupos como os alcaloides, flavonoides, taninos, óleos essenciais saponinas e glicosídeos. Capítulo 2 Conceitos essenciais. Antes de explorarmos o universo das plantas medicinais em toda a sua complexidade, precisamos compreender alguns conceitos fundamentais. São eles que formam a base da fitoterapia e nos ajudam a diferenciar o uso popular das práticas científicas. Ao longo da história, a humanidade aprendeu a fazer chás, garrafadas e pomadas a partir das plantas. Avanços em técnicas de extração e purificação química marcou o início da farmacologia experimental, melhorando a precisão da dosagem, a eficácia dos tratamentos, conseguindo inclusive separar os compostos específicos que eram responsáveis pela ação terapêutica. A ciência organizou esse saber, buscando entender como cada substância age no organismo, quais partes da planta são realmente eficazes e, principalmente, como usar de forma segura. Exemplo disso foi o isolamento da morfina por Frederick Serturner a partir do ópio, sendo um dos primeiros compostos vegetais a ser obtido de forma pura, sendo um marco histórico na química farmacêutica. Era basicamente um alcaloide sendo um potente analgésico. 2,1 Droga vegetal. Para ser chamada de droga vegetal, é necessário que a planta medicinal, ou alguma de suas partes, como folhas, cascas, raízes ou flores, passem por processos de coleta, estabilização e secagem, se tornando então a matéria-prima natural que servirá de base para a produção de chás, extratos ou medicamentos fitoterápicos. De modo contrário, a planta que é usada logo após a colheita, sem secagem, é chamada de planta fresca. Já quando é desidratado para conservar suas propriedades por mais tempo, torna-se uma planta seca, o que permite seu armazenamento e transporte com segurança. 2,2 Derivados. Droga vegetal. A partir da droga vegetal, são produzidos os derivados vegetais, como extratos, tinturas, óleos essenciais e pomadas. Cada um desses produtos é obtido por meio de processos de extração aos quais visam concentrar os princípios ativos das plantas, ou seja, as substâncias responsáveis pelos efeitos terapêuticos. 2,3 Princípio ativo. O princípio ativo é o coração da planta medicinal.
É o conjunto de substâncias químicas responsáveis pelos seus efeitos no organismo, sejam eles calmantes, digestivos, anti-inflamatórios ou analgésicos. Em alguns casos, o efeito vem de uma única substância. Em outros, resulta da combinação natural de várias delas, o que chamamos de complexo fitoterápico. Essa complexidade é o que torna as plantas tão fascinantes e, ao mesmo tempo, tão delicadas de se estudar. Podemos citar, como principais compostos bioativos: a. Alcaloides, compostos nitrogenados de forte atividade biológica, atuando normalmente no sistema nervoso central, apresentando efeitos analgésicos, mas também têm efeito tóxico no organismo. Como exemplos podemos citar a morfina, Papaver somniferum, e a cafeína, Coffea spp. b. Flavonoides. Com ação antioxidante, esses compostos fenólicos ajudam a proteger as células de radicais livres, têm ação anti-inflamatória e cardioprotetora, além de auxiliar na prevenção de doenças crônicas. A cebola é um exemplo de planta que apresenta flavonoides, apresentando a quercetina. Outro exemplar importante é o chá verde com as catequinas. C. Taninos. Quando você estiver com quadros de diarreia e inflamação, esse composto fenólico pode auxiliar. Apresenta também a capacidade de precipitação de proteínas, ação adstringente e antimicrobiana, pode ser utilizada também na indústria do couro. Uvas e seus sucos, mesmo os alcoólicos como os vinhos seriam um bom exemplar. D. Óleos essenciais. É o que dá o cheiro característico do aroma dessas plantas, sendo feitos de misturas de compostos voláteis de terpenos e outras substâncias, podem ter ação antimicrobiana, antifúngica e também calmante. Como exemplos podemos citar rapidamente o eucalipto, hortelã e talvez um dos mais conhecidos, a lavanda. E. Sapopinas. Ação anti-inflamatória, expectorante, imunomoduladores, além de apresentar a propriedade espumante. Esses glicosídeos apresentam vasta gama de aplicações farmacêuticas e cosméticas. Como exemplos podemos citar a soja e o ginseng. F. Glicosídeos. Seriam açucarés tunados. Moléculas de açúcar ligadas a um composto ativo, podem atuar no sistema cardiovascular, porém devem ser utilizados com cuidado, já que podem apresentar efeitos tóxicos. Exemplo poderia ser a digoxina oriundo da Digitalis spp. Remédios caseiros e medicamentos oficiais. Quando preparamos um chá, um xarope ou uma infusão simples em casa, estamos fazendo o que se chama de remédio caseiro. Essas preparações não exigem técnicas laboratoriais e fazem parte da sabedoria popular. Já o medicamento oficial é produzido sob rigor técnico e controle farmacêutico, com objetivo profilático, prevenir doenças, curativo, tratar, paliativo, aliviar sintomas, ou diagnóstico, auxiliar em exames e procedimentos. O estudo da estrutura química dos compostos vegetais possibilitou que a indústria sintetizasse as moléculas inspiradas nas substâncias naturais. Essa integração entre botânica, química e medicina possibilitou a criação de medicamentos muito mais eficazes, padronizados e estáveis, possibilitando a expansão da indústria farmacêutica nos séculos XIX e XX. Em paralelo, houve um desprestígio do conhecimento tradicional, associando a fitoterapia à prática empírica sem validação científica, além da redução do ensino formal sobre plantas medicinais. 2,5 Fitoterápico. O elo entre o saber popular e a ciência. O fitoterápico é o resultado da união entre o conhecimento tradicional e o rigor científico. Ele é produzido exclusivamente a partir de matérias-primas vegetais, e sua eficácia e segurança são comprovadas por estudos clínicos, levantamentos etnofarmacológicos e documentação científica. É uma resposta direta ao desprestígio do conhecimento tradicional aliado à dependência crescente de medicamentos sintéticos. Movimentos sociais buscavam meios terapêuticos naturais que entrariam em ruptura com o modelo sintético que vinha se consolidando, principalmente em decorrência dos efeitos colaterais provindos dos medicamentos sintéticos. A farmacognosia, ramo que estuda basicamente substâncias ativas de cunho natural, voltou a se fortalecer e em conjunto houve o reconhecimento da medicina tradicional e a revalorização das plantas medicinais no sistema de saúde pública. Ocorre então uma expansão do mercado global de medicamentos fitoterápicos, agora integrados ao sistema de saúde público,
tendo então um aumento expressivo de pesquisas clínicas utilizando-se plantas medicinais, aliados à busca por tratamentos complementares e preventivos. É a consolidação da fitoterapia como prática científica, sendo reconhecida pela própria OMS. Diferente dos remédios caseiros, os fitoterápicos têm composição padronizada, garantindo que cada dose contenha a quantidade certa de princípios ativos para gerar o efeito desejado. Outra coisa importante é que em países em desenvolvimento, podem ser, aliados com o uso in natura das plantas, a principal forma de cuidado primário em saúde nessas regiões, sendo uma alternativa já aceita nas comunidades tradicionais além de ser de baixo custo. Nos próximos capítulos, vamos descobrir como essa relação começou e como a fitoterapia nasceu da observação cuidadosa dos povos antigos.